pessoal, tudo bem? Meu nome é Alessandra Rodrigues, sou professora na Universidade Federal de Itajubá e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as narrativas digitais como ferramentas cognitivas de suporte à aprendizagem em diferentes contextos. Primeiro vamos pensar o que são as narrativas digitais, né? As narrativas, elas são uma forma de compreensão, de representação da experiência que faz parte da história humana. Então nós representamos a nossa experiência, a nossa compreensão sobre as coisas que nos passam, que nos atravessam, que acontecem conosco através de histórias, através de narrativas. O estudo das narrativas faz parte de estudos relacionados à educação já há muitos anos. O que tem mudado agora nesses últimos tempos? É que essas narrativas elas estão se tornando digitais. E quando elas se tornam digitais, elas ganham elementos ou elas têm agregados a si elementos que acabam interferindo não só na maneira de contar a história, mas também na própria forma de construção do pensamento humano mediatizado pelas tecnologias. Então nós temos agora narrativas que têm outras características, muito associadas às características das tecnologias digitais de informação e comunicação. Nos contextos educacionais, alguns estudos vêm trabalhando com as narrativas digitais de aprendizagem. O que eu conceituo como narrativas digitais de aprendizagem? São narrativas que têm suportes multi e hipermediáticos, que são construídas com e por meio de tecnologias digitais de informação e comunicação, utilizando esses recursos digitais, e que tratam, de alguma forma, de recortes do processo de aprendizagem. Ou seja, construir uma narrativa digital de aprendizagem significa contar o seu processo de aprendizagem, uma parte desse processo, um recorte desse processo de aprendizagem em diferentes contextos, mas utilizando para isso esses recursos das tecnologias digitais. Então não é escrever uma narrativa e digitalizar a narrativa, mas é construir essa narrativa já utilizando esses recursos. Recursos de imagem, recursos de som, recursos de vídeo, recursos de animação. Então as narrativas acabam tendo características muito diferenciadas e acabam interferindo no próprio processo de representação do pensamento por parte do autor da narrativa. Então, alguns exemplos de narrativas digitais. A gente tem aqui, por exemplo, uma narrativa que foi construída num site, na plataforma Wix, em que é contada uma experiência de pesquisa, de investigação realizada no Museu da Vida. Essa narrativa associa inicialmente a imagem de um livro que vai dar a tônica da narrativa, uma parte de áudio que está gravada, um trecho desse livro. Depois a gente tem uma parte de texto escrito, imagens do site do museu que foi visitado, nós temos GIFs que acabam animando um pouco essa narrativa. Depois temos uma parte que vai contar sobre um contexto específico desse museu, em que a gente tem as imagens, as fotos desse contexto específico. Depois nós temos, em seguida, outras imagens que ilustram um pouco e ajudam a entender melhor o que é esse espaço que está sendo contado e esse processo que está sendo contado pela narrativa digital, com mais imagens, a associação de vídeos ao texto. Então os vídeos estão inseridos no texto. Isso gera uma leitura não linear, porque o leitor da narrativa pode vir para o texto e usar esse recurso de vídeo, ou pode pular o recurso de vídeo e continuar no texto. Um outro exemplo de narrativa digital é essa narrativa feita em formato totalmente de vídeo. Então essa narrativa vai partir de uma questão, de uma pergunta de investigação,
para a qual a narrativa tenta desenvolver a resposta através do vídeo que é apresentado aqui. Sebastião Salgado diz que a única maneira de se contar uma história é voltar ao mesmo lugar repetidas vezes. É nessa dialética que se evolui. E foi esse movimento que tentei fazer para contar a história que se desenvolve nessa narrativa digital. Olhei de longe, depois em zoom. Olhei o passado e o presente. Fui e voltei repetidas vezes a um lugar de gentes. Descendo a Serra da Mantiqueira, chegamos a uma cidade tipicamente mineira, Itajubá. Nela, uma praça centenária. As praças são como tatuagens na alma dos mineiros. Fazem parte da cultura, dos hábitos, do jeito de ser. Mineiro gosta de sentar na praça, sabe? Papear um pouco, tomar a fresca, pensar na vida. No fundo da praça, o antigo grupo escolar espreita, emoldura, faz divisa. O espaço aberto e o fechado convivem desde sempre nesse lugar. O formal e o informal entrecruzados pelo espaço compartilhado. O lugar do aprender e o lugar do passear. Mas será que praça é lugar de aprender também? Afinal, praça é lugar de quê? Então, continuando, né? A gente já viu alguns exemplos de narrativas, de possibilidades de construção das narrativas digitais. Vamos olhar um pouquinho agora para alguns elementos teórico-conceituais. Alguns autores colocam como elementos característicos e diferenciadores das narrativas digitais 3 elementos. O primeiro elemento é a flexibilidade, o segundo é a universalidade e o terceiro é a interatividade. Então, se a gente pensar do ponto de vista de narrativas digitais, esse primeiro elemento de flexibilidade tem a ver justamente com o que a gente viu nos exemplos das narrativas já mostradas. É a ideia de uma leitura não linear, de uma construção da narrativa que não é linear, que ela permite movimentos por parte do leitor que podem levá-lo a um outro enredo ou a um outro percurso narrativo, né? Isso se dá por meio, obviamente, dos hiperlinks, da possibilidade de abrir ou não um vídeo na narrativa e assim por diante. Então, essa flexibilidade está associada à possibilidade de não linearidade do texto. O elemento de universalidade tem a ver justamente com a difusão das narrativas, das mídias digitais e a democratização do acesso a essas tecnologias digitais, que permite que hoje qualquer pessoa com recursos bastante simples e sem muito aparato profissional, construa, por exemplo, um site, produza um vídeo e joga esse vídeo na internet. Esse vídeo pode ser acessado pelo mundo inteiro, construa blogs, construa apresentações em Prezi ou em PowerPoint. Quer dizer, hoje em dia a gente tem uma universalidade dessa possibilidade de construção de histórias digitais e de colocação do sujeito nesse mundo virtual. Isso gera esse outro elemento da universalidade e acaba tirando um pouco aquele lugar idealizado do autor como um sujeito iluminado, como alguém que tem competências extras e não como alguém comum que se permite e se organiza para produzir determinados produtos, né? E, finalmente, o elemento interatividade. Esse elemento interatividade está muito associado à ideia de rede que a gente vive hoje em dia, que é a criação de comunidades, normalmente virtuais, que
unem pessoas de diversas partes do mundo para trocar experiências em relação à produção de diversos materiais digitais, inclusive das histórias digitais. Então essa ideia de interação pelas redes e de construção um pouco mais colaborativa das histórias, o que gera também movimentos de aprendizagem mais colaborativos e mais integrados com o outro. Então, Shu, Park e Beck colocam esses três elementos como elementos característicos das narrativas digitais e que podem ser associados também às narrativas digitais de aprendizagem em contextos de formação variados. Ainda continuando a falar um pouquinho dos elementos característicos das narrativas digitais. Do ponto de vista do design, a Nora Pohl traz alguns elementos que se relacionam com esses elementos anteriores que eu falei, mas que são outros, né? Então ela vai falar de 5 elementos: mídia, ação, relacionamento, conteúdo e comunicação. Então vamos ver, o que é a mídia? O elemento mídia tem a ver justamente com o suporte em que a narrativa é construída. Claro que esse suporte tem impacto sobre a própria forma como a narrativa vai ser acessada, como ela vai ser produzida. Então é diferente eu produzir uma narrativa num site e eu produzir uma narrativa aqui na minha página, no meu texto escrito e digitado ou escrito à mão. Então o elemento mídia tem um impacto significativo sobre a própria narrativa digital. Tem a ver com, então, o suporte. O outro elemento é o elemento ação, que ela vai chamar de ação, que tem a ver com duas características. Primeiro, o movimento do conteúdo narrado. Então, na narrativa digital, nós temos conteúdos que se movimentam por si sós. Então, a gente tem possibilidade, por conta dos recursos digitais, de conteúdos que têm ação, que se movimentam, que são animações, que são vídeos, que são construções midiáticas que se movimentam por si, e tem a ver também com o movimento do leitor em relação a esse conteúdo que está narrado. Quer dizer, que movimentos o leitor faz, ou que ações o leitor faz que interferem no processo de construção do enredo da narrativa, e aí, logicamente, a gente trabalha com a questão da leitura também não linear. A ideia do relacionamento, dessa característica, relacionamento, diz respeito a essa possibilidade das narrativas digitais serem abertas ou fechadas. Então, nós temos exemplos de narrativas que são construídas em que determinado momento da história, o leitor clica num botão X ou num botão Y e isso leva a história para um outro caminho. Quer dizer, isso é uma narrativa aberta. O leitor escolhe o que vai acontecer e esse elemento, então, relacionamento, também é um elemento característico das narrativas digitais e que interfere significativamente na produção de sentidos que se faz a partir dessa história. O elemento contexto tem a ver com os recursos hipermediáticos, né, os hiperlinks. Então, eu abro a narrativa para contextos diversos. Eu estou aqui lendo uma narrativa X, de um processo de aprendizagem, por exemplo, de um aluno meu, aqui da universidade, e esse aluno, em determinado momento, coloca um hiperlink na narrativa dele. Quando eu clico nesse hiperlink, o que acontece? O contexto da narrativa dele se amplia para um outro contexto. Então, essa permeabilidade entre contextos diferentes que a narrativa digital permite a partir, por exemplo, da utilização de hiperlinks. E, finalmente, o elemento comunicação, que está muito relacionado com o elemento interatividade, que a gente já falou agora há pouco, que tem a ver justamente com isso, com essa possibilidade de comunicação com diferentes pessoas em diferentes partes do mundo a partir dessas histórias que são narradas e são colocadas na rede. Então, do ponto de vista educacional e do ponto de vista do design, a gente tem elementos próprios da narrativa digital que interferem no processo de construção de sentidos dessas histórias,
tanto pelo professor quanto pelos alunos, e que ajudam a estruturar o pensamento de uma forma também diferenciada. E isso tem impacto direto no que eu vou falar logo a seguir, que são as ferramentas cognitivas, as tecnologias como ferramentas cognitivas. Bom, pessoal, então o que são as ferramentas cognitivas? O David Jonassen é um autor que cunhou esse termo, e esse termo tem a ver justamente com a utilização das tecnologias de uma forma um pouco diferente da que mais tradicionalmente a gente está habituado. O que é olhar para a tecnologia e entender essa tecnologia como uma ferramenta cognitiva? É entender a tecnologia como uma parceira intelectual do sujeito, de modo a estimular e facilitar o pensamento crítico, o pensamento criativo e a aprendizagem superior. Ou seja, a tecnologia ela vai funcionar como um suporte para facilitar a construção desse tipo de pensamento, ainda que as atividades realizadas por meio das tecnologias não sejam mais fáceis do que aquelas realizadas sem o uso da tecnologia. Então, utilizar a tecnologia nessa perspectiva de ferramenta cognitiva tem muita ligação com as narrativas digitais, porque as tecnologias como ferramentas cognitivas, elas auxiliam a produção do conhecimento, elas auxiliam a representação do pensamento, elas auxiliam a reflexão sobre o pensamento produzido, elas auxiliam a comparação de ideias, a disseminação de ideias, a comparação de perspectivas, de visões de mundo, o estímulo à negociação de significados. Isso tudo pode ser materializado via narrativa digital. Então a narrativa digital, pelas próprias características que ela tem, ela já funcionaria como uma ferramenta cognitiva, ou seja, como uma ferramenta de apoio à aprendizagem do aluno e à construção de conhecimentos por parte dos alunos. E aí a gente tem alguns exemplos que mostram essas possibilidades de utilização das narrativas como ferramentas cognitivas, que promovem esse processo de reflexão, esse processo de depuração do conhecimento em diferentes contextos, que é o que eu vou apresentar para vocês agora. Então vamos lá, vamos para a primeira experiência que eu trouxe para dividir com vocês. Essa história que eu vou contar para vocês de uso das narrativas digitais aconteceu durante uma pesquisa de mestrado aqui do programa de mestrado em Educação e Ciências aqui da Unifei, e eu fui co-orientadora dessa pesquisa e participei inclusive da coleta de dados, auxiliando a Vanessa, que foi a nossa mestranda que fez essa pesquisa. Qual que é o contexto da pesquisa, então? Para vocês entenderem como é que as narrativas digitais entraram nessa história. A Vanessa trabalha numa escola particular aqui de Itajubá, e essa escola está vinculada a uma rede, a uma grande rede de ensino, e a rede, em determinado momento, em 2016, instituiu o uso de tablets na sala de aula. Isso veio da rede, a gente sabe que essas coisas acontecem, e os professores não tiveram nenhuma formação para utilizar os tablets do ponto de vista pedagógico. Então os tablets chegaram, os professores receberam os tablets e pronto, recebeu o tablet, é importante usar o tablet, usem o tablet, professores. Isso, claro, a gente sabe que do ponto de vista de formação e de utilização de integração das tecnologias ao currículo não funciona. E a Vanessa ficou muito incomodada com isso, mas não sabia muito o que ela fazia para auxiliar esses professores. Então nós resolvemos fazer, alteramos um pouco o projeto de pesquisa de mestrado dela e resolvemos trabalhar com encontros formativos para que ela analisasse depois esses encontros formativos com professores de ciências, pensando o uso pedagógico das tecnologias, mais especificamente o tablet, durante esses encontros. E aí o que a gente pensou? Bom, como é que a gente vai
ver se os professores de fato utilizaram as tecnologias, de fato se apropriaram, de fato fizeram algum movimento durante a formação. Não vai adiantar a gente aplicar questionário, porque a Vanessa é hierarquicamente a supervisora desses professores. Então, muito provavelmente os professores vão contar para a Vanessa o que ela quer ouvir como supervisora e como pesquisadora e não o que de fato acontece. E aí veio a ideia das narrativas digitais, no sentido de que elas fossem alguma coisa que os professores tivessem que produzir durante os encontros de formação, e aí os encontros foram desenvolvidos a partir da socialização das versões parciais dessas narrativas e do que emergia dessas narrativas do ponto de vista de tecnologia. Então a gente começou o primeiro encontro explicando um pouco para os professores o que eram as narrativas digitais, como é que elas poderiam ser feitas, que suportes poderiam ser utilizados, e aí nós fizemos uma pergunta para esses professores: qual é a sua relação com as tecnologias? Que memória você tem das tecnologias na sua vida? Na sua vida pessoal, na sua vida profissional. E aí nós tínhamos nesse grupo de professores, tanto professores com 20 anos de sala de aula, quanto professores com 2 anos de sala de aula, né, praticamente recém-formados. E aí no encontro seguinte, esses professores vieram, nos trouxeram essa parte da narrativa. Então essa parte foi o pontapé inicial, foi a forma que nós imaginamos para estimular esses professores a contarem de alguma forma, por suportes diferentes, como é que eles tinham essa relação com a tecnologia. E aí o encontro seguinte foi feito a partir dessa discussão. Nós tínhamos então as histórias dos professores sobre as tecnologias, desde o uso do mimeógrafo até o toca-fitas, até a professora que era mais jovem e uma das mais reticentes em relação ao uso pedagógico das tecnologias digitais em sala de aula. A partir daí, como eles já estavam ambientados e já tinham experimentado esse comecinho de processo de narrar digitalmente, nós começamos então a puxar, a partir das narrativas, dessas narrativas iniciais deles, puxar elementos que nos ajudassem a discutir o uso pedagógico das tecnologias. E aí os outros encontros foram se desenvolvendo a partir desse movimento reflexivo e sempre em cima do que eles iam contando. E aí a gente mudou um pouco a pergunta da narrativa deles a partir do segundo encontro, e a pergunta passou a ser: tem um tablet, e agora? Né? Recebi um tablet, e agora o que eu faço com isso? E aí a ideia era que eles nos contassem as angústias, os receios, as experimentações, as atividades que eles tentavam fazer, o que dava certo, o que dava errado. E isso foi extremamente formador de diferentes perspectivas, porque como eles tinham que nos contar o que eles estavam sentindo pela narrativa digital, eles contavam e também refletiam, e também tinham acesso aos próprios sentimentos e aos próprios receios. Então começaram a aparecer nas narrativas desses professores coisas do tipo: eu não levaria, se eu não estivesse fazendo parte dessa formação, eu não faria nenhuma atividade com tablet em sala de aula, porque eu tenho medo de não saber mexer, eu tenho medo de não saber usar, e aí como eu vou dizer para o meu aluno que eu não sei usar? Então apareceram coisas muito variadas, a partir das quais nós pudemos ir trabalhando elementos teóricos mesmo de integração das tecnologias ao currículo. Isso foi muito bacana. Uma outra coisa que apareceu, por conta dos professores terem que fazer a narrativa digital durante esse processo de formação, foi um movimento espontâneo de aproximação e de apropriação dos recursos tecnológicos. Então nós tínhamos, por exemplo, uma professora que não sabia usar PowerPoint, ela sabia usar
o Word, era o único programa que ela sabia usar. E aí ela resolveu que ela não ia contar a história dela usando o Word, porque ia ficar uma coisa muito chata. E ela resolveu se aventurar e se apropriar, por exemplo, do PowerPoint. E ela fez movimentos espontâneos de apropriação de como é que usa, como é que fazia um PowerPoint, como é que ela montava um PowerPoint, e a partir daí ela começou a ver outras possibilidades com outros recursos tecnológicos que poderiam ser aplicados às aulas de biologia dela. Então, a narrativa digital, ela funcionou nesse contexto como um elemento estruturante do processo de formação dos professores. E esse elemento estruturante acabou levando os professores a um processo de reflexão sobre o uso pedagógico das tecnologias que, pelos relatos que nós tivemos, tanto nas narrativas quanto após a realização da formação, eles não fariam esse tipo de movimento de tentativa, de usar o tablet, de refletir, eles não fariam se eles não tivessem passado por esse processo de contar a própria experiência a partir da pergunta: tem um tablet e agora? Então, essa é uma experiência que foi uma experiência muito rica, em que a narrativa digital acabou funcionando como um elemento de estruturação da formação de professores em serviço, né, numa situação de formação em serviço. Um segundo exemplo, num contexto um pouco diferente. Durante a minha pesquisa de doutoramento, eu trabalhei com mestrandos em educação e ciências, e esses mestrandos produziram narrativas digitais. Os mestrandos, o grupo de mestrandos com os quais eu trabalhei, eram todos professores. E eles produziram as narrativas digitais de aprendizagem durante uma disciplina do mestrado. O que aconteceu? Em função dos efeitos formativos, reflexivos, em função de as narrativas digitais terem funcionado para esses mestrandos como ferramentas cognitivas, né, que proporcionaram para esses mestrandos a construção do conhecimento e do pensamento da aprendizagem superior, esses mestrandos foram impactados de tal maneira pelas narrativas digitais, nessa situação do mestrado, que começaram a autonomamente, sem que isso tivesse sido solicitado, em nenhum momento isso aconteceu, sem que isso tivesse sido solicitado, eles foram desenvolver com as turmas, com os alunos deles nas escolas, atividades que tinham de alguma forma as narrativas digitais envolvidas. Então, eu tenho vários exemplos, então, mestrandos que usaram com o ensino médio, mestrandos que usaram com o ensino técnico, mestrandos que usaram, que já eram professores no ensino superior e que usaram no ensino superior, tem vários exemplos. Mas um exemplo chama bastante atenção, que é o exemplo de uma professora de matemática que passou a utilizar as narrativas digitais nas aulas de matemática com alunos do 5º ano do ensino fundamental, quer dizer, crianças ainda do Fundamental 1, e foi uma experiência muito rica que eu pude acompanhar também de perto. Então, a professora Ana Paula desenvolveu com os alunos um projeto de educação financeira, né, para trabalhar sistema monetário e essas coisas. E aí, durante esse projeto, ela resolveu inserir as narrativas digitais nesse contexto. Então, os alunos começaram a produzir as próprias narrativas e se apropriar das tecnologias, porque as crianças, quase todas elas, tinham celulares, tinham tablets, mas não sabiam, por exemplo, usar um editor de textos como o Word, por exemplo. Então, ela acabou desenvolvendo também o letramento digital dessas crianças, porque elas começaram então a contar o que elas tinham aprendido, o que elas aprendiam no projeto de educação financeira, como é que elas relacionavam as aprendizagens desse projeto com o cotidiano delas, e elas começaram a trazer então esse tipo de feedback para a professora através das narrativas digitais, que eram trazidas semanalmente, e as crianças nas narrativas contam então que elas foram ao supermercado e ajudaram a mãe a fazer a conta do que valia mais a pena, se era o
leite condensado de 350 ml ou se era o leite condensado de 600 pelo preço e tudo mais. Então as crianças começaram a fazer esse movimento. Percebam, é um processo desencadeado pelo contar a história, é um processo de significação do conhecimento escolar, né? É um processo em que os alunos passam a perceber que aquele conhecimento curricular escolarizado tem sentido também na vida deles. E aí qual é o sentido? Porque é um sentido diferente na vida do João, da Maria, do José, do Pedro e assim por diante, dependendo das experiências. Então eles aprenderam a articular e foi uma experiência bastante interessante e que nos mostra, acho que duas coisas. Primeiro, que na formação de professores, se a gente quer formar os professores para integrar as tecnologias ao currículo, nós não podemos trabalhar no nível da teorização pura e simplesmente, nós precisamos proporcionar situações em que esses professores possam de fato atribuir sentido ao uso das tecnologias na educação, porque senão eles não vão levar isso para a prática. E que foi o que a professora Ana Paula fez, um segundo elemento para a gente pensar é a possibilidade, sim, de utilizar a favor dos processos de aprendizagem na educação básica, na educação fundamental, as narrativas digitais como ferramentas cognitivas para que os alunos ainda que sejam crianças possam começar a fazer esse exercício de narrar o próprio processo de aprendizagem e, em narrando, refletir sobre esse processo. Bom, pessoal, então eu espero que esses exemplos articulados com a parte teórica do começo da minha fala possam ajudar vocês a perceberem mesmo a importância e o potencial educacional das narrativas digitais. Essas narrativas digitais, elas podem proporcionar ganhos significativos ao processo de aprendizagem, como a gente pôde ver nos exemplos, e além disso elas são um campo amplo de exploração do ponto de vista da pesquisa, porque a gente ainda tem poucas pesquisas no Brasil desenvolvidas sobre o potencial das narrativas digitais em diferentes contextos de aprendizagem. Então a articulação das características das narrativas digitais com a ideia de usar as tecnologias como ferramentas cognitivas tem aí um campo amplo de possibilidades de investigação e de utilização. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu me coloco à disposição para quem se interessar e quiser entrar em contato. O meu e-mail está projetado aqui embaixo. Muito obrigada pela atenção.